Gente, paz do Senhor. Amém? Todos estão me escutando bem lá atrás? O som está chegando, levanta a mão por favor, só para eu ter noção. Está chegando? Vocês estão escutando bem? Amém, obrigado. Agradecer a Deus pela oportunidade que temos hoje, oportunidade única de falar da palavra dele. E agradecer ao pastor da igreja, o pastor Josué, o meu pai, pela responsabilidade que ele me deu. E sem mais delongas, por favor, pegue sua Bíblia, abra comigo em João capítulo 1, por favor. João capítulo 1. O Espírito Santo está aqui, gente. Eu sei que você, como eu, pode sentir a presença dele. Tem tido algo diferente nos últimos cultos e sei que não será diferente também hoje. João capítulo 1, versículo do 1 ao 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Antes de sentar, vamos só orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa noite, por essa oportunidade, Pai, que estamos aqui de te cultuar, Senhor, de te adorar, de engrandecer e glorificar o teu nome, Senhor. Te pedimos, Pai, abre o nosso coração para que possamos entender e compreender a tua palavra, Senhor. E em particular, Pai, toma minha vida, Senhor, e usa-me como teu instrumento, Pai. Que não esteja o homem aqui, senão a tua presença. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. O teólogo Henry Alford, lá do século XVIII, ele vai dizer sobre esse versículo mais ou menos assim: onde está contida a substância e o tema do evangelho inteiro, a palavra eterna de Deus, originária de toda existência, vida e luz, tornou-se carne, habitou entre nós, foi testemunhado por João, rejeitada pelo próprio povo, embora tivesse sido acolhida por alguns que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele foi a perfeição e o término da revelação que Deus quis fazer de si mesmo. Revelação essa parcialmente feita pela lei, mas plenamente declarada em Cristo Jesus. O meu objetivo hoje é falar com você sobre o poder do verbo, o poder da palavra. Só que antes de falar sobre a palavra em si, devemos entender o verbo, o princípio de tudo. É conhecido isso como a doutrina do Logos, ou a doutrina do princípio. Essa doutrina tem desempenhado um papel muito importante entre a filosofia e a teologia. Na verdade, ela está sendo usada para discutir e entender como o poder divino é usado e é colocado em prática no mundo espiritual e no mundo dos homens. Logos, o termo logos, significa razão, fala, discurso, definição, princípio, palavra, revelação. É por isso que em todo o texto de João, quando ele cita o termo logos, quando ele cita o termo verbo, está indicado o termo palavra e revelação. É por isso que em João capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O grande desconhecido, o grande Deus, jamais visto pelos olhos do homem, jamais visto pelo olho carnal, tornou-se conhecido a nós por meio do Logos, por meio do Verbo, que se fez conhecido em nosso meio, transformando-se em carne, habitando entre nós. O que devemos compreender, e meu objetivo hoje, é que as nossas palavras, esse ato de falar, ele está intrinsecamente ligado à origem de tudo, ao princípio.
A gente tem que entender a profundidade e o significado das nossas palavras na nossa vida e no mundo espiritual. Então, para isso, vamos lá, no versículo 1 de João capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo. Para entendermos, quando eu chegar no ponto, eu tenho que falar sobre o verbo. Então, no princípio, essa é uma clara referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz: no princípio criou Deus céus e a terra. Então, o termo no princípio era um termo muito usado pelos judeus. A tradução no hebraico quer dizer Bereshit, que significa no princípio. Só que por conta dessa parte comum que os judeus tinham de usar o termo no princípio, alguns estudiosos insistem em dizer que o termo que João usou aqui no versículo 1 do capítulo 1 é simplesmente um termo. Só que eu não posso acreditar que é simplesmente um termo fazendo referência a Gênesis, justamente pela forma que ele falou. Se ele apenas estivesse fazendo referência ao capítulo 1 de Gênesis, ele estaria falando mais ou menos assim: no princípio o verbo tornou-se, ou no princípio o verbo foi criado. Mas João não fala dessa forma. João fala: no princípio era o verbo. Jones, o que isso quer dizer? O que eu estou tentando falar com você é que a revelação de João aqui, no capítulo 1, ela é muito mais profunda do que a revelação que Deus dá a Moisés em Gênesis 1. Como assim? Quando Moisés fala no princípio Deus criou, é o início do tempo. É o início do tempo. Aqui iniciou-se a revelação de Moisés. O início de tudo, a criação de tudo, para posteriormente. Só que a revelação que João tem no capítulo 1, no princípio era o verbo, esse princípio aqui é o princípio além do tempo, na eternidade, antes de tudo, antes da criação. Portanto, no princípio de tudo, antes do tempo, na eternidade, o verbo já existia, e a partir dele tudo foi criado. Outra coisa interessante é que o termo princípio usado por João, em hebraico o termo é arte, que significa geração primária ou força originadora. Onde é que podemos entender isso? Em Apocalipse 3, versículo 14, vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Algumas pessoas acham que Jesus ou o verbo foi a primeira criação de Deus, o que está totalmente incorreto. O que João também Apocalipse está falando é que tudo foi criado pelo verbo. Tudo foi criado no verbo. A matéria-prima da criação foi o próprio verbo, Cristo Jesus. Ele já existia, ele é a eternidade, ele era, ele sempre será. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que vemos foi criado pelo verbo, por ele, para ele. E continuando, devemos entender que em tudo o que falamos, que toda a nossa fala está diretamente conectado ao verbo, ao princípio de tudo. Porque temos a tendência, porque o simples ato de falar e expressar e dar e soltar palavras toda hora é algo simples, mas não entendemos a profundidade e o significado que isso está totalmente ligado ao princípio de tudo. E com isso indica o que seremos e o momento que estamos vivendo, porque tudo está conectado às nossas palavras. Portanto, as nossas palavras devem estar carregadas de sabedoria. Em Jó, capítulo 28, versículo 12, vai dizer assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Provérbios capítulo 8, versículo 8 e 9 diz:
Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o bem, para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Minha tentativa, como eu lhe falei, é que você possa, a partir de hoje, se ainda você não o faz, é exercer sabedoria naquilo que você fala, seja através da sua boca, seja através das expressões faciais, seja através do seu corpo, porque tudo em você indica palavras. Então, verdade é que devemos expressar sabedoria, e a sabedoria está oculta dos homens, porquanto Deus detém toda a sabedoria. É interessante dizer que nem a morte, que revela tantos segredos e traz tantos mistérios à nossa vida, até hoje não entendemos, até ela mesma não entende a sabedoria, nem ela mesma tem acesso à sabedoria. Em Jó capítulo 28, versículo 22, vai dizer assim: a perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Até a morte não tem acesso à sabedoria, mas graças a Deus, através do sacrifício de Cristo, eu e você temos acesso a essa sabedoria em Jesus Cristo. Você não entendeu? A morte, que eu e você não entendemos, não tem acesso à sabedoria, e eu e você em Cristo Jesus temos acesso à sabedoria divina. E é por isso a preocupação que devemos exercer em aplicarmos tal sabedoria em nossas palavras. Entenda que hoje, quando eu dizer palavra, verbo, logos, Cristo Jesus, palavra e palavra, todas elas têm o mesmo princípio no verbo. Por isso que também podemos entender como Jesus enganou a morte na sua ressurreição. Por quê? Porque Jesus é o detentor de toda a sabedoria, e a morte não entendeu a sua ressurreição. É por isso que agora entendemos que Jesus venceu a morte também pela sabedoria que nele há. E é através da sabedoria em suas palavras que você também pode enganar. Enganar a morte, enganar a Satanás. Porque vamos entender ao longo da mensagem que você, com a palavra em seu coração, você pode se esconder da tentação e enfrentar a Satanás. Vamos seguir. Primeiro ponto: a palavra tem poder de criar. Abra comigo em Gênesis capítulo 1. Do versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeira parte: e a terra era sem forma e vazia. Esse momento aqui, para que os planos perfeitos de Deus fossem ensinados ao homem. E é muito interessante pensar nesse momento. E pense comigo, diz na Bíblia que tudo era trevas e caos. Porém, nosso Deus é um Deus de luz e ordem. Ele não poderia aplicar seu plano perfeito em lugar desorganizado e em trevas. É por isso que em 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deixa eu te dizer, as trevas e o caos não podem permanecer onde há a presença de Deus.
Na tua vida, se existe um lugar que há trevas e caos, ore e peça a presença de Deus, porque a treva e o caos na sua vida não pode permanecer onde há a presença de Deus. Seguindo o versículo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gente, a tradução brasileira para esse termo mover não chega nem perto da forma original, porque o termo original é merarefet, que significa ação contínua, ininterrupta, mas também ação vivificadora. O que é que podemos entender? Quando o texto diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quer dizer que enquanto ele se movia, essa massa estava sendo automaticamente sendo vivificada e se tornando luz, e as trevas sendo dissipadas. Porque quando a gente imagina o Espírito Santo, a gente imagina aquela coisa sobre as águas, né? Parecendo um passarinho. Mas não, ao mesmo tempo que o Espírito pairava sobre as águas, existia uma ação vivificadora, transformando aquela massa em um lugar onde Deus aplicaria o seu plano perfeito. Só que o que eu quero trazer para você: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz aqui não é a luz do sol, porque os globos, os astros luminosos seriam criados no verso 14 do capítulo 1. Esse haja luz e houve luz é a luz primária, é a mesma luz que em Jó capítulo 38 versículo 19, quando Deus pergunta, você sabe onde está o caminho da luz? Não é a luz do sol, é a luz primária que criou as coisas. Portanto, interessante é que na Bíblia diz assim, havia trevas, caos, abismo. Só que o que é que Deus disse? Haja luz e houve luz. O que é que podemos entender? Deus não falou o que viu, Deus falou o que queria ver. É por isso que na tua vida, para de reclamar e falar do que você está vivendo, e passa a falar o que você quer viver. Você tem acesso a esse poder na palavra. Nós fomos feitos filhos de Deus, e como filhos somos herdeiros dele, e como herdeiros dele temos acesso a esse poder em nossas palavras. É por isso que muitas vezes não entendemos a nossa vida, não entendemos o nosso momento, é porque em algum momento da nossa vida exercemos e falamos palavras que nos levou a viver esse lugar onde estamos. Deus me abençoa, mas no momento da raiva está amaldiçoando a própria vida. Deus faz um milagre, mas quando está sozinho reclamando, está amaldiçoando a própria vida. Para de reclamar do que está vivendo e passa em Cristo Jesus falar o que quer viver. Tem trevas na sua vida, em Cristo Jesus diga que haja luz em minha vida. Se há caos, se há problema, diz que haja solução em Cristo Jesus. As suas palavras indicarão o destino da sua vida. Seja profeta da sua própria vida, porque Deus te deu esse dom. Não está no esboço, mas para de bater em porta de profeta para procurar uma palavra de Deus, quando Ele já te deu o dom de profetizar sobre a própria vida. Ele deu poder em suas palavras. Que aprendemos isso. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 13 vai dizer assim: e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Não basta crer, você precisa falar, porque você crê. Não basta ficar sentado e dizer assim, eu creio, se você não fala. Não basta dizer crer, não basta crer escondido. Você precisa declarar que você crê através das suas palavras.
Salmo 33, versículo 9 diz assim: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O que eu quero dizer aqui é que você tem poder de mandar. Interessante que as pessoas perguntarão como, quando, onde aconteceu o milagre e a mudança na sua vida, mas a resposta está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A palavra não está limitada ao homem, porque a palavra é o próprio verbo, é o próprio Deus. Só que, o que é que aprendemos aqui? Quando as pessoas perguntarem quando, onde e como foi esse milagre na sua vida, você diz assim: está em Cristo Jesus. É pela palavra que eu vivi, é pela palavra que eu vivo, é pela palavra que viveremos e vivemos milagres a todo momento. É pela palavra que você alcançará outras pessoas. Somos a sociedade que muitos crentes, na verdade, em alguns lugares a cultura, quem é que conhece alguém que não negocia com um crente? Porque eu conheço. Por quê? Porque a forma que o crente fala e anda muitas vezes não quer dizer e não condiz com o que a palavra diz sobre como o crente deve andar. Quando você passar a viver o que a palavra diz para você viver, as pessoas querão dizer assim: eu quero viver como você vive. E você só vai falar assim: é muito simples, é pela palavra. Quando você vive pela palavra, através da palavra, e quando suas palavras condizem com a palavra de Deus, você influenciará e mudará aqueles que estão ao teu redor. Ponto 2, o poder da palavra. A palavra tem poder para alimentar. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Viverá de quê? De tudo o que sai da boca do Senhor. Então esse momento aqui do capítulo 8 está exortando e mostrando ao povo de Israel os benefícios e os milagres que eles viveram em todo momento no deserto, mostrando que o processo que eles viveram foi Deus que sustentou. Primeira coisa que eu entendo: alguns desertos na nossa vida Deus nos leva para nos mostrar que não viveremos do pão do homem, sim da palavra que sai dele. Então algumas vezes tenha discernimento para repreender o deserto que você está vivendo, porque algum deserto que você viveu ou está vivendo foi Deus que te colocou para te mostrar que você é dependente dele. Não somos autossuficientes, apesar de termos a tendência de acharmos que somos. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 4, vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Primeira coisa, ele foi levado pelo Espírito. Segunda curiosidade,
40 dias foi tentado pelo diabo, que algumas pessoas pensam que o diabo tentou ele no último. Ele 40 dias foi tentado, continuamente. Então durante 40 dias, enquanto estava em jejum, o diabo estava tentando ele continuamente. Interessante que ele teve fome. Fome é uma característica humana, o que transforma esse versículo próximo a mim e a você, porque dessa forma podemos aplicar o texto em nossa vida, ok? Então vemos aqui nesse relato o homem perfeito, Jesus Cristo, estando no deserto, rodeado por Satanás, e no espaço de 40 dias estava continuamente em jejum, diante do adversário de Deus, o próprio diabo. Só que interessante é que não sucedeu com Jesus como sucedeu com Adão. De que forma? Lá no Éden, a ordem de Deus para Adão é: não coma de tal fruto, do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas ele tinha acesso a todo fruto, e ele não conseguiu ser fiel a Deus no muito. Com Jesus, ele leva ao deserto, que é lugar de solidão, tristeza, tentação, onde não havia nenhum tipo de fruto. É por isso que a única oportunidade que ele tem, o diabo diz assim: transforma a pedra em pão se você é filho de Deus. Só que ele não responde como Deus, ele responde como homem. E é aqui que eu vou trabalhar com você. Porque o Senhor Jesus não se opôs ao diabo como o Deus que ele era, sobre tudo e todos. Porque o Senhor Jesus, ele poderia falar: é só ver e relembrar o momento do meu batismo, que o Espírito Santo desceu e a voz bradou do céu: este é o meu filho em quem tenho prazer. Jesus não respondeu dessa forma. Ele respondeu por quem? Pela palavra, está escrito. Ele estava fazendo claramente uma referência a Deuteronômio 8, versículo 3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso faz com que eu e você, quando o diabo diz assim: aqui está a tentação, você não precisa beber da fonte do homem ou do diabo. Você diz assim: eu bebo da fonte da palavra. Porque a palavra te alimenta e te dá capacidade de se opor ao diabo. Não é você sozinho, é pela palavra que há em teu coração e em teus lábios. Porque escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. O que eu entendo aqui é que a gente deve parar de beber da fonte dos homens, porque a fonte dos homens te dá fome nesse instante. Quando você se alimenta do pão que o homem fez, você sente fome nesse instante. Quando você se alimenta de redes sociais, você sente fome. Quando você se alimenta de livro de autoajuda, você sente fome. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você nunca sentirá fome. Aleluias. Aleluias. Temos que entender a profundidade da palavra em nossa vida. Somos a geração que não carregamos mais a palavra. Eu não vi, eu só ouvi falar da época que meu avô, meu bisavô andava com a Bíblia no meio da cidade, porque não tinha vergonha da palavra. Hoje só abrimos a palavra e só temos acesso à palavra quando nós queremos, dentro do quarto escondido, mas não temos orgulho de mostrar a palavra e que vivemos a palavra onde estivermos. Quando você se perguntar por que o mundo está tomando esse caminho tão triste, é porque se tornou um mundo que não está sendo guiado pela palavra. Somos uma geração de jovens que não valoriza a palavra. Estudamos ações, estudamos conhecimento, mas paramos de estudar a palavra. A palavra não é para os mais velhos, a palavra é para nós. A palavra sempre será a mesma e abrangerá as nossas vidas. Ela nunca se atrasou, ela nunca se tornou atrasada para nenhum de nós. Só que nós nos tornamos atrasados e deixamos de acompanhar a palavra. A palavra não te segue, você segue a palavra.
A palavra não depende de você, mas eu e você dependemos da palavra. Em Jó capítulo 23, versículo 12, Jó vai nos ensinar a que ponto devemos valorizar a palavra. Diz assim: do preceito de seus lábios nunca me apartei, e das palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. É por isso que Jó conseguiu passar por tudo que ele passou, porque ele tinha a palavra e prezava mais do que o alimento. A que ponto valorizamos a palavra? E eu me incluo também, obviamente, porque lemos sobre Jó, ficamos maravilhados com Jó, mas não vivemos as atitudes que Jó viveu. Jó viveu pela palavra. Então, é por isso que Jó perdeu filhos, riquezas, posses, honra, saúde, a família, mas Jó nunca perdeu a palavra. Então eu trago ao nosso entendimento que, se for preciso, percamos tudo, mas nunca a fidelidade à palavra. Abra a mão daquilo que te faz se afastar da palavra, porque o que te faz te afastar da palavra não vem de Deus. Que percamos tudo se for necessário, mas não percamos a fidelidade, a lealdade à palavra de Deus. Último ponto e concluindo: a palavra santifica. Entendemos que a palavra cria, entendemos que a palavra alimenta, e agora entendemos que a palavra santifica. Salmos capítulo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Interessante que essa é uma pergunta que todos nós, todos os dias, devemos nos fazer. Como é que eu posso purificar o meu caminho? Como é que você pode purificar o seu caminhar? O próprio salmista responde: observando a palavra. Porque a palavra é o mapa do ser humano. Como ser humano, nós estamos fadados ao pecado. Somos e temos a natureza pecaminosa. Só que através da graça de Jesus Cristo, pela palavra, nós temos a capacidade e temos a oportunidade de caminhar em santificação. Essa santificação precisa ser diária e em todo momento, porque em tudo que fizermos, em tudo que fazemos, em tudo que somos, devemos de fato estar buscando santidade. Agora eu trago uma pergunta: tudo que fazemos está nos santificando? Porque quando eu falo em santificação, eu não estou falando daquilo que te faz pecar, não. Eu estou falando daquilo que não faz gerar santificação em você. Porque se não gera santidade em sua vida, não vale a pena você perder tempo com isso. Porque o objetivo da minha vida e da sua é andarmos santos, como Jesus andou. Não é de maneira nenhuma uma tarefa fácil a de um imprudente que tem diante de si, porque um homem querendo ser perfeito em um caminho imperfeito que é a nossa vida. Mas a Bíblia torna-nos capazes de caminharmos em santidade, observando-a. Porque nem o homem mais sábio e mais prudente, se não ficar olhando para o mapa diariamente, ele se perderá no caminho. Porque Deus nos mostrou o caminho, mas queremos ir por outro caminho e encontrar Deus. Só que se você for por outro caminho, você não encontra o Deus que indicou o caminho. Porque Deus indicou apenas um caminho: Jesus Cristo. E Ele está revelado na palavra.
Um capitão no navio, ele não é capaz de vigiar o seu convés durante uma longa noite sem que ele conheça a costa do mar e tenha um piloto lá na cabine. O que eu quero dizer com isso? Não basta, não é suficiente querer ser correto. Você precisa andar em retidão. Não basta o teu querer, você tem que querer e gerar ação na tua vontade de andar corretamente. Porque a ignorância pode levar-nos a achar que estamos agradando a Deus, quando na verdade estamos provocando e não realizando as suas obras. Quando a ignorância voluntária vem à tona, ela em si mesma se torna um pecado voluntário. Portanto, eu e você, que temos entendimento de que a palavra existe e temos acesso a ela, escolhermos andar em ignorância voluntária te torna um pecador voluntário. Entenda que temos acesso à palavra e escolha caminhar conforme a palavra. Salmo 119, versículo 10, vai dizer assim: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista aqui vai nos fazer com que entendamos que ele não apenas se apegou à lei, à palavra, mas ele se apegou ao Deus da palavra. Porque quando vivemos a lei, a palavra, sem intimidade com Deus, nos tornamos meramente religiosos. Mas quando você anda em santidade, pela palavra, buscando Cristo Jesus como alvo, é diferente. Em Deuteronômio 4, versículo 29, vai dizer assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. A palavra é o caminho indicado por Deus, e se não estivermos nesse caminho, não encontraremos o Deus que indicou, porque apenas a palavra vai te ensinar como buscá-lo de todo o seu coração. Você não pode dividir o teu coração contra as coisas com outros caminhos, porque quando você divide, você não está buscando de todo o coração, e dessa forma você não encontrará o Deus que te indicou o caminho. É através da palavra que você viverá e entenderá o que é buscá-lo de todo o teu coração. Porque buscar de todo o coração é abrir mão de todo o caminho que te oferecem, abrir mão do caminho que Satanás te colocou. Não importa se é fácil, não importa se é mais curto, não importa se você vai crescer mais, porque em Deus você não estará chegando perto. Mas do caminho que Deus te indicou, pode ser difícil, porque temos a sensação, porque ser crente é difícil mesmo. Ser crente não é fácil. Seguir Cristo não é fácil, porque Ele fala assim: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz. E gente, tomar a cruz não é simples. Hoje é bonito, mas tomar a cruz naquele contexto é pegar a cruz, andar pela via principal da cidade, ser espancado, ser cuspido, ser torturado. Só que quando você toma a sua cruz e segue o caminho da palavra, em Cristo Jesus, nós crescemos. Em Salmo 119, versículo 11, vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O termo esconder aqui é uma metáfora como um tesouro que guardamos, que escondemos. Portanto, o homem que tem um tesouro perdido, escondido, nesse caso a palavra, quando você esconde em seu coração, o homem tem menor inclinação em ceder às tentações. Adam Clarke, um teólogo do século 17, a mãe está ali, ó. Um teólogo do século 17, Adam Clarke, vai dizer assim: a palavra de Cristo deve habitar ricamente em seu coração,
Caso contrário, em breve ele pode ser surpreendido por algum pecado teimoso. Quando você não guarda a palavra no teu coração, em algum momento você pode ser surpreendido por algum pecado que você achou que já havia passado. Devemos estar extremamente 24 horas vigilantes sobre o nosso caminhar, e só estaremos vigilantes com a palavra em nosso coração. Porque no versículo 9 a pergunta é: como purificará o nosso caminho? É uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. E o versículo 11 nos mostra o nosso maior objetivo: não pecar contra Deus. O teu maior objetivo com a tua vida é glorificar ao Senhor e não pecar contra Ele. Portanto, tudo o que fizer, tudo o que falar, tudo que você faz na sua vida e tem na sua vida, o objetivo é glorificar ao Senhor e não pecar contra Ele. Se o que você faz de alguma forma ofende a Deus, pare hoje, porque temos a preocupação de não ofendermos os homens, mas esquecemos que também podemos ofender a Deus. E o nosso objetivo não é não ofender aos homens, nosso objetivo é não ofender a Deus, não pecar contra Ele, não pecar contra o Espírito, não pecar contra a palavra. E só assim, através da palavra, você viverá no caminho da palavra e entenderá como glorificar ao Senhor. GV pode subir. Em Colossenses capítulo 3:16 vai dizer assim: a cada palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pode se levantar que a gente está concluindo. Portanto, a palavra, ela te santifica e te gera capacidade para ter comunhão uns com os outros e juntos louvá-lo, engrandecê-lo e adorá-lo em tudo o que somos e falamos. O que é a melhor coisa que temos? A palavra. Qual é o melhor lugar para escondermos em nosso coração? O melhor propósito na nossa vida: não pecar contra Deus. Portanto, a palavra, ela cria, a palavra alimenta e a palavra santifica. Que possamos entender o princípio e a profundidade das palavras que você fala, das palavras que você vive, das palavras que você profetiza sobre sua vida, sobre a vida das pessoas, lembrando que tudo que fizermos, que tudo que falarmos está diretamente ligado ao princípio, ao verbo Cristo Jesus. Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai que está nos céus, Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma noite, por mais uma palavra, por mais uma oportunidade que tivemos, Pai, de entender os princípios estabelecidos para nós, Pai. Senhor, te pedimos e te agradecemos desde já pela sabedoria que nos é dada, Pai. Senhor, traz em nós discernimento, para que possamos entender a profundidade da palavra, Senhor. Palavra em Ti, palavra escrita que o Senhor deixou para nós, mas a palavra e a capacidade de falar, porque entendemos, Pai, que tudo está diretamente ligada a Ti, Senhor. Nos dá sabedoria, abre o nosso coração para que possamos entender e passarmos a profetizar aquilo que o Senhor quer em nossa vida, porque sabemos, Pai, porque é através da Tua palavra, é através da palavra que um dia nos tornaremos homens e mulheres segundo a Tua vontade, Senhor. Traz em nós, Pai, capacidade, coragem, cinge nossos lombos para que possamos viver e caminhar nesse caminho que é a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos mostra os caminhos que não Te agradam, revela a nós as pessoas que são caminhos que nos levará para longe de Ti, Senhor. Eu profetizo, Pai, em nossa vida, que teremos visão espiritual para entendermos o caminho que o Senhor tem para nós.
E sabemos, Pai, que é através da Tua palavra que viveremos a Tua vontade aqui na terra como no céu.